Olá, boa noite. STF reconhece o direito à licença parental de servidores públicos, civis e militares de 4 estados. Justiça Militar envia ao Supremo Tribunal Federal a investigação contra coronéis suspeitos de escrever carta golpista. Justiça determina a atuação da Polícia Federal, Força Nacional e Polícia Militar para garantir segurança de terra indígena no Paraná. Supremo confirma a constitucionalidade da cobrança de tarifas de manutenção em contratos antigos de cemitérios do Rio de Janeiro. Termina amanhã o prazo para justificar a ausência de quem não votou no segundo turno das eleições. E na quarta reportagem especial sobre a reforma do Judiciário, a gente te mostra como ela foi importante para aprimorar a prestação de serviços à sociedade. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 6 de janeiro, começa agora. A Justiça Federal determinou a atuação coordenada da Polícia Federal, Força Nacional e Polícia Militar para garantir e reforçar a segurança em terra indígena no Paraná, que foi vítima de ataques nos últimos dias. A decisão, provisória e em caráter de urgência, foi numa ação proposta pelo Ministério Público Federal. Repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. Pela decisão, a União, em conjunto com o Estado do Paraná, deve adotar providências urgentes para garantir a segurança dos indígenas Avá-Guarani. A decisão judicial exige, entre outras medidas, o aumento imediato do efetivo da Polícia Federal, Força Nacional e Polícia Militar na região, enquanto persistirem as ameaças à comunidade. A terra indígena Tecorrá-Guaçu-Guavirá fica próxima à divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul e perto da fronteira com o Paraguai. A área de cerca de 24 mil hectares abriga aproximadamente 1.300 indígenas da etnia Avá-Guarani. Na semana passada, a região foi alvo de ataques a tiros. 4 indígenas ficaram feridos, entre eles uma criança. Segundo o CIMI, o Conselho Indigenista Brasileiro, homens invadiram a área, queimaram barracos, dispararam com pistolas, espingardas e rifles e lançaram bombas contra os moradores. A terra indígena está em processo de demarcação na fase de conclusão. A Polícia Federal investiga os crimes. O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou que a Força Nacional aumente o efetivo na região em 50% para garantir a integridade dos povos originários. As forças nacionais já haviam sido convocadas pelo governo para atuar na região em novembro do ano passado, por 90 dias, após ataques ocorridos entre julho e setembro de 2024. A Justiça de São Paulo manteve a condenação de um homem por apropriação de benefício assistencial do filho, crime previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A criança tem direito ao BPC e não estava recebendo os valores que deveriam ser repassados pelo pai à tia, que é responsável pela guarda do menor. A decisão foi da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que rejeitou um recurso e manteve a condenação do homem a 2 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto, além do pagamento de multa. O condenado é pai de uma criança com deficiência que tem direito ao BPC, o benefício de prestação continuada. O menino ficou sob os cuidados do pai até 2022. Depois a guarda foi dada a uma tia. O pai do menino não repassou os valores do benefício, 6 parcelas, e ainda fez 2 empréstimos no valor de R$15 mil vinculados ao benefício. De acordo com a decisão, o simples fato de o acusado não repassar o benefício para a guardiã legal do filho caracteriza o delito, pois fica claro que os valores foram utilizados para outros fins. Sendo assim, ainda que o réu alegue que desconheça os empréstimos consignados, fica evidenciada a apropriação indébita, pois ele utilizou o dinheiro do filho para interesses pessoais. Segundo o colegiado, a situação foi tão grave que, mesmo tendo recebido 2 empréstimos, totalizando mais de R$15 mil, o réu não assegurou, com esse dinheiro, sequer o pagamento da pensão a título de alimentos ao menor.
Juízes de Mato Grosso receberam primeira certificação em pós-graduação promovida pela Escola Superior da Magistratura do Estado. Na ocasião, foram lançados 2 livros escritos pelos juízes durante o curso. Confira na reportagem de Carlos Celestino. Na Escola Superior da Magistratura, 15 juízes das turmas 3 e 4 do curso oficial de formação inicial receberam certificado de conclusão da pós-graduação em Direito Judicial. Nos promoveu 500 horas de curso. E o que essas horas significaram? Muita preparação para o exercício da magistratura. Após quase um ano de comarca, eu vejo que o COF nos deu estrutura, base, segurança nas decisões e não só isso, nos desafios que nós iríamos encontrar. Na solenidade, também foram lançados 2 livros jurídicos, Estudos em Direito Penal e Processo Penal, produzido em homenagem ao desembargador aposentado do TJMT, Paulo da Cunha, e a segunda obra, Direitos Avançados em Direito Judicial 2, escrita pelos juízes da primeira turma de pós-graduação da SMAGES. Feliz com esta homenagem prestada pela SMAGES. Esta obra, ela materializa a função da escola, que é a formação contínua, a preparação dos magistrados. Este é um evento que até quem começou tudo isso foi o desembargador Marcos, na administração dele, porque o curso do COF, que é o curso dos juízes que tem formação, por 4 meses, é um curso muito longo, é um curso de quase 500 horas, é maior que uma especialização. Então ele teve a ideia de transformar esse evento, e o curso do COF, do novo juiz, em uma especialização. E aí, para isso, cada um dos alunos escolheu um tema, um professor, e a gente orientou e ele escreveu um artigo. E aí nós formamos ele em uma especialização. Os desembargadores enfatizaram que os estudos de formação continuada dos juízes é essencial para a realização do trabalho jurisdicional. Esse curso que eles tiveram, essa formação, ela conseguiu trazer isso. Experiência, conseguiu trazer prática direta, além do conhecimento intelectual. A conclusão desse curso, para nós, significa teremos magistrados muito mais bem capacitados do que já tivemos. É uma realização, porque se buscou muito, há muito tempo, estimular os juízes a estudarem, a manterem uma atividade de pesquisa, de produção científica, e hoje a escola consegue, a cada formação, a cada COF realizado, alcançar, de cada um dos magistrados que participam e concluem o COF, algo expresso, escrito. Termina amanhã o prazo para quem não votou no segundo turno das eleições municipais deste ano justificar a ausência. A justificativa é obrigatória para quem não compareceu às urnas e pode ser feita de 3 formas. Pelo aplicativo e-Título, onde o eleitor pode preencher o formulário e acompanhar a análise do pedido. Pelo autoatendimento eleitoral, no site do TSE, usando dados como título de eleitor, CPF ou nome completo. Ou presencialmente, entregando o formulário em um cartório eleitoral ou enviando pelo correio à zona responsável. Se a justificativa for negada, será necessário pagar uma multa. Quem não justificar pode ficar impedido de tirar passaporte, se inscrever em concursos públicos, renovar matrícula em escolas públicas ou tomar posse em cargos públicos. É importante lembrar que cada turno é considerado uma eleição independente. No Brasil, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, idosos acima de 70 anos e pessoas analfabetas. Se você enviar a justificativa pelos Correios, o prazo que vale é o da postagem da solicitação. E para quem está no exterior, o prazo de justificativa é de 30 dias a contar da data do retorno ao Brasil. No próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal forma a maioria para validar tarifa de manutenção de cemitério em contratos antigos no Rio de Janeiro.
O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, parabeniza Fernanda Torres pela premiação do Globo de Ouro de melhor atriz pela atuação do filme Ainda Estou Aqui. Nós voltamos em instantes. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, parabenizou Fernanda Torres pela premiação do Globo de Ouro de melhor atriz pela atuação no filme Ainda Estou Aqui. Em publicação em rede social, nesta segunda-feira, o ministro exaltou também a belíssima direção de Walter Salles e o notável desempenho dos atores. O prêmio dado a Fernanda Torres por seu extraordinário desempenho reverencia o seu talento e dedicação, assim como resgata para o mundo uma história triste que todos devemos trabalhar para que não se repita, destacou Barroso, fazendo referência ao filme que retrata os males da ditadura. A Justiça Militar enviou ao Supremo Tribunal Federal uma investigação contra 4 coronéis do Exército Brasileiro acusados de elaborar uma carta golpista após as eleições de 2022. O entendimento é de que a análise do caso cabe ao STF, já que investiga a tentativa de golpe de Estado. As informações com o repórter Pablo Lemos. De acordo com a Justiça Militar, a carta pressionava o comando do Exército a aderir a um golpe de Estado após a eleição presidencial de 2022. O inquérito inicial foi conduzido pelo próprio Exército. Em outubro, 3 dos coronéis foram indiciados. O 4º conseguiu uma liminar para suspender a investigação sobre ele no caso. Os oficiais teriam cometido 2 crimes previstos no Código Penal Militar: publicação não autorizada de documento oficial e incitação à desobediência. O relatório foi enviado ao Ministério Público Militar, que poderia apresentar uma denúncia, mas a Justiça Militar entendeu que cabe ao Supremo Tribunal Federal a análise do caso. A transferência da investigação para o STF foi determinada após pedido de quebra de sigilo telefônico e telemático dos envolvidos, o que poderia contribuir com o inquérito da tentativa de golpe de Estado já em andamento na Corte, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. A decisão que transfere o caso para o Supremo diz que Moraes já havia entendido que a competência da Justiça Militar da União não está presente nesse caso e que os crimes investigados não dizem respeito a bem jurídico tipicamente associado à função militar. 3 dos coronéis também foram indiciados pela Polícia Federal no inquérito sobre a tentativa de golpe. A PF apontou a prática de crimes comuns previstos no Código Penal: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e participação em organização criminosa. Nesse caso, as penas são maiores que os crimes militares e vão de 3 a 8 anos de prisão. O caso foi transferido para a primeira turma do Supremo. Ainda não há data definida para o julgamento. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para validar a tarifa de manutenção de cemitérios em contratos antigos no Rio de Janeiro. O decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro é de 2014 e estabeleceu normas sobre as taxas de manutenção e transferência de titularidade das sepulturas dos cemitérios do município do Rio. Essa cobrança foi questionada na Justiça. Em 2019, o TJ do Rio de Janeiro decidiu que a tarifa era inconstitucional para contratos firmados antes da entrada em vigor do decreto em 2014. O entendimento era de que esses contratos não previam a taxa e a cobrança estaria violando o direito adquirido. Essa decisão foi questionada no Supremo e o caso foi levado para ser analisado em sessão virtual. O relator é o ministro André Mendonça. Ele votou pela validade da cobrança das tarifas por entender que ela está alinhada com a legislação vigente e é legítima, permitindo a cobrança em contratos antigos para períodos posteriores à vigência do decreto. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Edson Fachin também já votaram no mesmo sentido, formando assim maioria. O julgamento será concluído em fevereiro, na volta do recesso do Supremo. Daqui a pouco, ex-policial militar do Rio de Janeiro envolvido com o jogo do bicho é extraditado para o Brasil.
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manda para a prisão domiciliar o prefeito de Santa Quitéria. Nós voltamos já. Os aprovados pelo sistema de cotas no CNU, o Concurso Público Nacional Unificado, que não compareceram à fase de heteroidentificação, terão uma nova oportunidade de se apresentar. A banca organizadora vai abrir uma nova data para avaliação presencial. O procedimento é complementar à autodeclaração étnico-racial. Repórter Márcio Fontinelli tem os detalhes. A partir de uma recomendação feita pelo Ministério Público Federal, o governo federal, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, aprovou uma nova convocação de candidatos cotistas que foram eliminados por não comparecerem à fase de heteroidentificação, realizada em novembro do ano passado pelo Concurso Público Nacional Unificado. A Fundação Sesgran Rio, responsável pela organização da seleção pública, se comprometeu a reintegrar os 4.048 candidatos eliminados por não se apresentarem para o procedimento. Os detalhes estão no edital publicado no Diário Oficial da União. Ex-policial militar do Rio de Janeiro envolvido com o jogo do bicho é extraditado para o Brasil. E Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manda para a prisão domiciliar o prefeito de Santa Quitéria. Vamos conferir. O Tribunal Regional do Ceará determinou que o prefeito reeleito de Santa Quitéria, José Braga Barroso, vai para a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica e vai receber visitas de advogados, pessoas que moram na casa e profissionais de saúde. O tribunal levou em conta a deficiência física do acusado e tem uma perna amputada com uso de prótese. Braguinha, como é conhecido, foi preso pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Ceará antes de tomar posse para o segundo mandato. Segundo as investigações, ele teria sido favorecido por integrantes do Comando Vermelho durante a campanha eleitoral, que ameaçaram e coagiram eleitores. O ex-policial militar do Rio de Janeiro, envolvido com o jogo do bicho, foi extraditado para o Brasil. Pedro Emanuel Donofre Andrade estava foragido desde 2020. Ele é suspeito de matar 2 pessoas, entre elas o bicheiro Fernando Inácio. Ele foi localizado pelo Comando Tripartite do Paraguai e entregue às autoridades brasileiras na Ponte Internacional da Amizade. O foragido foi levado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu e vai ficar à disposição da Justiça. A partir de hoje, a TV Justiça vai exibir uma retrospectiva das principais decisões do segundo semestre do Supremo Tribunal Federal. Em agosto, o plenário do STF invalidou uma emenda constitucional que instituiu estado de emergência em 2022 e ampliou benefícios em ano eleitoral. A repórter Marta Ferreira acompanhou. A emenda constitucional foi promulgada em julho de 2022 pelo Congresso Nacional. Para conseguir liberar o dinheiro para pagar os benefícios, o texto instituiu estado de emergência, liberando recursos que não estavam previstos no orçamento. Para o Partido Novo, autor da ação, essa emenda constitucional se fundamentou em um estado de emergência que nem sequer existia, criando hipóteses de exceção que podem ser exploradas por quem estiver no poder sempre que uma eleição estiver próxima. Também alegou que a medida buscou garantir a distribuição gratuita de bens em ano de eleição, violando o direito ao voto secreto e universal e, assim, a legislação eleitoral. A análise do caso começou em sessão virtual. O relator, ministro André Mendonça, e o ministro Alexandre de Moraes votaram pela improcedência do pedido. Mas um pedido de destaque fez o julgamento ir para o plenário físico e começar do zero. O advogado do Partido Novo relembrou os argumentos apresentados na ação. Um deles é de que a emenda seria inconstitucional por vício de tramitação. O outro é que os benefícios foram dados somente em um ano de eleições. Nós estamos diante, excelências, da maior compra de votos institucionalizada da história desse país. Em julho de 2022, a liberação, com alteração constitucional, de 41 bilhões de reais
41 bilhões de reais, através de 26 bilhões de reais para aumento de R$200 do auxílio emergencial. Nós tivemos 2 bilhões de reais para taxistas. A Constituição foi alterada para conceder um auxílio de R$1.000 para taxistas. A Constituição foi alterada, através de emenda constitucional, para a concessão de auxílio para caminhoneiros. O relator, ministro André Mendonça, considerou que havia perda de objeto, porque os prazos abrangidos pela emenda constitucional já teriam se esgotado com o fim do estado de emergência. Mendonça, então, votou para negar o pedido feito pelo partido. Por definição, não existe no direito brasileiro um suposto desvio de finalidade ou abuso de poder legislativo que foi confessado pela própria autoridade desviante. Eu quero dizer o seguinte, ou é constitucional ou não é constitucional, mas o Constituinte ele foi claro ao traçar as suas diretrizes. Nós podemos concordar, como eu disse, ou discordar delas, mas não penso que propriamente pela arguição de desvio de finalidade e de ofensa, de modo mais especial, ao artigo 16 da Constituição. Justifico que, no caso, os próprios subscritores e relatores da PEC em comento justificaram a declaração do estado de emergência e respectiva duração até 31 de dezembro, justamente em função do período eleitoral. Se não fosse isso, não precisaria se fazer uma PEC, bastaria uma outra medida legislativa. O ministro Gilmar Mendes votou pela parcial procedência do pedido. O ministro Flávio Dino acompanhou o mesmo entendimento. Eu propugno pelo conhecimento da ação, embora também, como Vossa Excelência, reconheça que a questão do conhecimento vai, no meu caso, aos artigos 3º, 5º e 6º, e que, se a tanto chegarmos no que concerne a eventual declaração de inconstitucionalidade, declararemos a inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade, sem atribuir efeitos, portanto, prospectivos à decisão, mas que possamos sinalizar que valeu uma vez e não mais. O plenário, por maioria, seguiu a divergência, julgando parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da emenda constitucional, mas sem pronunciar a nulidade para evitar prejuízos a quem recebeu valores de boa-fé, porque a norma já produziu efeitos. Daqui a pouco, o Supremo Tribunal Federal reconhece o direito à licença maternidade de 6 meses para guarda ou adoção para servidoras temporárias e comissionadas. E na quarta reportagem sobre a reforma do Judiciário, a gente mostra como ela foi importante para o aprimoramento da prestação de serviços à sociedade. Voltamos já. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito à licença maternidade de 6 meses para guarda ou adoção e para servidoras temporárias e comissionadas. A decisão vale também para o pai, independentemente de ser solo, biológico ou adotante. Os detalhes com a repórter Viviane Novaes. A decisão é a mesma para 4 ações propostas pela Procuradoria-Geral da República. Elas questionavam leis dos estados do Paraná, Alagoas, Amapá e Roraima, que concediam de formas diferentes o direito à licença maternidade. Os ministros reconheceram o direito ao benefício de 6 meses para guarda e adoção. Antes só era concedido para a mãe biológica. As servidoras temporárias e comissionadas também têm direito à licença de 6 meses, assim como as servidoras concursadas. A decisão ainda vale para o pai solo, adotante ou biológico. De acordo com o relator, ministro Dias Toffoli, o STF já tem jurisprudência sobre o assunto.
Na decisão, o ministro afirmou: já se encontra consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a licença parental é um direito que não admite qualquer forma de discriminação lastreada na natureza da parentalidade, forte nos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade de direitos entre filhos biológicos ou adotivos, da proteção integral da unidade familiar e do interesse de crianças e adolescentes. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. O Ministério Público de Minas Gerais conseguiu na Justiça que uma criança de apenas 1 mês fosse transferida com urgência para um tratamento de alta complexidade na capital do estado. A bebê estava internada em Caratinga, no interior, e precisava de cuidados especializados não disponíveis no município. Repórter Bruno Silveira tem os detalhes. A Justiça havia determinado que a criança fosse transferida com urgência em um prazo máximo de 2 dias para a realização de um tratamento neurológico. Mas a ordem judicial foi descumprida pelo governo do estado e pelo município de Caratinga. O MP de Minas entrou com a ação civil pública e pediu o bloqueio judicial de R$ 772 mil das contas públicas para viabilizar o atendimento médico em Belo Horizonte. A decisão foi proferida no último dia 3 de janeiro e publicada no 5º dia do ano. E o valor bloqueado foi transferido para um hospital privado em Belo Horizonte. De acordo com a equipe médica, a criança já passou por 3 cirurgias de emergência e está internada na UTI. O Superior Tribunal de Justiça mantém suspensas as obras de parque da capital paraibana, João Pessoa, pelo que decidiu o ministro-presidente Herman Benjamin. Repórter Jéssica Castro. De acordo com a decisão, é incabível a via judicial escolhida pelo município de João Pessoa para questionar no STJ a liminar do Tribunal de Justiça da Paraíba. O Parque da Cidade em João Pessoa é um projeto de mais de 250 mil metros quadrados que prevê áreas de lazer, esporte e convivência. Mas a construção foi questionada em ação civil pública sob o argumento de que as obras prejudicariam o ecossistema local. A Corte Estadual determinou a suspensão dos trabalhos e considerou necessária a elaboração de um estudo de impacto ambiental. No pedido de suspensão de liminar ao STJ, o município de João Pessoa alegou prejuízos ao turismo da cidade e aos investimentos previstos de cerca de R$ 120 milhões para executar o projeto. Ao manter as obras suspensas, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, apontou que o requerimento de suspensão de liminar não poderia ser utilizado para reverter a decisão do TJ da Paraíba, já que não cabe à Corte Superior, por essa via judicial, analisar se houve acerto ou não no julgamento do Tribunal Paraibano. O ministro Herman Benjamin observou ainda que a implantação do parque em espaço já degradado não afasta a obrigação do poder público ou do particular de recuperar a biodiversidade originalmente existente no local. Além do controle administrativo do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça também tem como missão consolidar políticas judiciárias. Com elas, o Poder Judiciário melhora a vida dos brasileiros em diferentes setores, como o sistema carcerário e o combate à violência doméstica, por exemplo. Na quarta reportagem sobre a reforma do Judiciário, que completa 2 décadas de vigência, a gente mostra como ela é importante para o aprimoramento da prestação de serviços à sociedade. Acompanhe com Carolina Chaves. A reforma do Judiciário é considerada por muitos estudiosos do direito como um novo patamar para a justiça brasileira. Um dos motivos é que, com a criação do Conselho Nacional de Justiça, os problemas do sistema judicial passaram a ser identificados e políticas públicas para solucioná-los começaram a ser desenvolvidas. Nem os constituintes derivados que aprovaram a emenda imaginavam ou planejavam a potência do CNJ, essa potência de planejar estrategicamente uma política pública de justiça. Planejar estrategicamente uma melhor relação de acesso à justiça, da relação da justiça com os direitos humanos. Uma dessas políticas é o mutirão carcerário, que desde 2008 monitora a situação jurídica de presos no país e a superlotação nas penitenciárias brasileiras.
problema, por exemplo, do encarceramento de massa, mas aí via como é que um problema que era um problema sócio-jurídico, né? Que era o encarceramento de massa, era diagnosticado por cientistas sociais e isso era um drama. Ele gera uma política pública do CNJ de vamos olhar para esse encarceramento de massa e ver como é que isso está funcionando nacionalmente nos vários estados. Os mutirões carcerários foram criados pelo ministro Gilmar Mendes quando ele ocupou a presidência do CNJ. A política pioneira tem como foco o sistema prisional. Desde então, as análises de mais de 400 mil processos levaram a 80 mil benefícios concedidos, como progressão de pena, liberdade provisória e direito a trabalho externo. Eu participei da questão carcerária que nós, através, na época, de um projeto do ministro Gilmar Mendes, que era o meu presidente à época, ele, quando se deparou com questões gravíssimas, como, por exemplo, um preso que estava 8 anos além do tempo que ele tinha sido condenado, e outros tantos que estavam lá absolutamente abandonados sem qualquer revisão dos seus direitos. Nós encontramos pessoas, por exemplo, presas no Espírito Santo provisoriamente há 11 anos. Nós encontramos alguém preso no Ceará também provisoriamente há 14 anos. Veja, portanto, é um quadro muito preocupante isso que foi encontrado pelo mutirão e nós esperamos que isso não mais se repita. É por meio da execução das políticas judiciárias que se busca aperfeiçoar a eficiência dos órgãos judiciais. O objetivo delas é fomentar mudanças positivas à administração judiciária, ampliar o acesso à justiça e, assim, possibilitar o efetivo cumprimento de direitos e garantias fundamentais. Por isso, as temáticas trabalhadas são as mais diversas. Atualmente, o Conselho Nacional de Justiça executa 36 políticas judiciárias. A maior parte é voltada para a garantia de direitos fundamentais, como o combate à violência de gênero, proteção da pessoa idosa e da primeira infância, por exemplo. Há ações também para o aperfeiçoamento da gestão administrativa dos tribunais, da produtividade dos serviços jurisdicionais e de políticas de sustentabilidade. Ao longo dos 19 anos de existência, graças à Emenda Constitucional 45, o CNJ se consolidou como órgão central de planejamento e coordenação de políticas judiciárias. A sociedade ela se torna mais complexa do ponto de vista da organização, da família, do meio ambiente, da economia, mais fragmentada também. As expectativas são, às vezes, muito diversas. Então, o judiciário precisa estar atento a essas mudanças, que são muito significativas, são mudanças da linguagem jurídica, são mudanças que a gente precisa estar aberto a responder de forma satisfatória, exatamente para que o judiciário não se torne obsoleto. Então, a ideia de que direitos estão em constante transformação exigem, claramente, um judiciário em constante transformação para que se dê conta desses direitos. Daqui a pouco, vereadora reeleita em município mineiro deve continuar no cargo até decisão final sobre a cassação da parlamentar. E um exemplo de inclusão. Estudantes de escola pública criam uma tecnologia para melhorar o aprendizado de uma aluna com deficiência. Voltamos já. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai decidir sobre a prescrição em ações indenizatórias relacionadas aos crimes de maio. Uma série de episódios violentos ocorridos em São Paulo. Vamos entender melhor essa história com a repórter Samanta Peçanha.
Em maio de 2006, a violência tomou conta das ruas de São Paulo, com ataques coordenados pelo primeiro comando da capital, o PCC, contra as forças de segurança, seguido de uma forte resposta policial. A socióloga, pesquisadora e autora do livro PCC, Hegemonia nas Prisões e Monopólio da Violência, Camila Nunes Dias, diz que a ação foi um marco da demonstração do poder do PCC em São Paulo. O que ficou, de lição, enfim, disso tudo, eu acho que se o PCC demonstrou de forma assim, simbólica o seu poder, a polícia também demonstrou de maneira prática e também simbólica que não admitiria ser atacada. Então, essas mortes que foram perpetradas por agentes de segurança e que sabe-se que muitas vezes foram aleatórias, de chegar realmente nos bairros, atirando e tal, elas também têm uma clara demonstração ali de expressão do poder da polícia e de um sinal claro de que isso não se repita. Mais de 500 pessoas perderam a vida, muitas em circunstâncias até hoje controversas. Essas pessoas que foram assassinadas, a gente conhece uma parte do perfil delas, a gente sabe dos movimentos sociais de mães que perderam seus filhos, então uma parte a gente conhece o perfil por conta desses movimentos, eram trabalhadores, alguns trabalhadores precarizados, muitas vezes indo para o trabalho ou voltando de madrugada, a grande maioria jovens do sexo masculino, mas também algumas mulheres, negros, pobres e, de fato, moradores de favelas e de bairros periféricos. O caso veio parar no STJ após a Justiça de São Paulo entender que o prazo para pedir reparação já havia expirado. No recurso, a Defensoria Pública e o Ministério Público Estadual argumentam que a ação é imprescritível por envolver graves violações de direitos humanos. Inicialmente, o pedido ia ser analisado pela segunda turma do STJ, mas os ministros decidiram encaminhar o caso para a primeira sessão devido à complexidade e à importância dos impactos sociais e jurídicos dessa decisão no Brasil e no exterior. Ao propor a afetação, o ministro Marco Aurélio Belize destacou a importância desse julgamento. Segundo ele, trata-se de uma decisão crucial e inédita, que merece uma apreciação mais ampla pelas duas turmas de direito público do STJ. Para o ministro, a decisão final pode influenciar não apenas o sistema jurídico brasileiro, mas também a percepção internacional sobre a proteção dos direitos humanos no país. A Confederação Nacional da Indústria entrou no Supremo Tribunal Federal com ação questionando uma regra que estabelece cobrança adicional a empresas para financiar a aposentadoria especial de empregados que trabalham em condições prejudiciais à saúde, especialmente expostos ao ruído excessivo. A ação foi distribuída ao ministro Alexandre de Moraes. A CNI argumenta que a lei não é clara o suficiente sobre quem deve pagar essa contribuição. Pela relevância da matéria, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o caso seja julgado diretamente pelo plenário do STF. Vereadora reeleita em município mineiro deve continuar no cargo até decisão final sobre a cassação da parlamentar. A decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin. Kátia Gomes tem os detalhes. Após ter o mandato cassado pela Câmara Municipal de Pará de Minas em novembro de 2022, sob acusação de quebra de decoro parlamentar, a vereadora Márcia Flávia Marzagão ajuizou a ação para anular a decisão e pediu liminar para suspender a perda do mandato. Como o pedido de urgência foi negado em primeira e segunda instâncias, a vereadora interpôs o recurso especial no STJ com efeito suspensivo atribuído pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na sequência, a Câmara de Vereadores entrou no STJ com pedido de tutela cautelar para tentar revogar o efeito suspensivo, argumentando que a decisão do Tribunal Mineiro representaria uma interferência na autonomia dos poderes. E, além disso, não existiria o alegado risco de prejuízo com a demora do julgamento, pois o registro da candidatura da vereadora ainda estava sub júdice e, portanto, ela não poderia ser diplomada.
Ao analisar o caso, o ministro Herman Benjamin destacou que a Corte Estadual atribuiu o efeito suspensivo ao recurso especial para preservar o resultado útil do processo, pois se a diplomação da parlamentar não ocorresse na data marcada, ela ficaria impedida de tomar posse para o novo mandato. Assim, de acordo com o presidente do STJ, a tutela concedida não apresentou nenhuma irregularidade grave. Com a decisão, a vereadora reeleita no pleito de 2024 permanece no cargo pelo menos até o julgamento definitivo do recurso especial. Um exemplo de inclusão no Distrito Federal. Estudantes do 7º ano de uma escola pública criaram uma tecnologia para melhorar o aprendizado de uma aluna com deficiência. O projeto contou com a ajuda de um professor de ciências e hoje garante um direito fundamental: a educação. Repórter Evelyn Araújo. Ana tem 16 anos e tem paralisia cerebral. O principal desafio dela na escola era se comunicar. Por isso, o professor William de Ciências resolveu agir. Com essa informação de que ela era alfabetizada e escrevia, a gente foi construindo e programando esse aplicativo, né, que recebeu o nome de A Voz da Ana, porque as vozes que saem nos botões são das alunas que gravaram. Então a gente escolheu quem vai dar voz à Ana. 11 alunas da aula de robótica foram as responsáveis por criar uma caixa interativa para Ana. Elas são estudantes de uma escola pública de Santa Maria, região administrativa a 30 quilômetros do centro de Brasília. Pegaram um papelão, que era o material que a gente tinha aqui na escola, e elas começaram a construir, recortar, colar e desenvolver uma estrutura de papelão, onde suportava o tablet e os botões. E a Ana escreveu, a primeira coisa ali que eu lembro que ela escreveu foi o nome da mãe dela, e a gente viu assim a animação que ela teve, a alegria no momento onde ela ouviu o que ela escreveu. Carolina, a educadora social responsável por acompanhar Ana, conta a evolução surpreendente que a menina teve. Passou a participar das aulas, né? A evolução dela foi muito boa, tanto para ela quanto para a gente, né? Que acompanha ela. Então, assim, a mãe dela mesmo vinha deixar ela na escola, a gente, né? Ela falava assim, eu não sei mais o que eu vou fazer, né? Com ela, porque ela não quer ficar. E agora não, ela chega, ela vem alegre, quando ela já vê a gente, ela já fica batendo palma, né? E a gente leva ela para a sala e ela participa de todas as aulas, então assim, isso é um avanço. Em casa, a comunicação dela também evoluiu. Quando chega em casa, assim que ela vai mexendo no celular, ela quer mostrar, sabe, as atividades que ela fez na escola, quer mostrar que ela está aprendendo aqui, aquelas, né, as atividades novas. Quer mostrar que ela sabe, né, várias coisas, né, que ela está aprendendo. O direito à educação está previsto na Constituição e o direito à acessibilidade é garantido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Junto, escola e colegas de sala de aula estão fazendo valer a cidadania da Ana. Um avanço enorme, porque entrava-se crianças nas escolas e ali cada uma se virava, como foi o caso da Ana mesmo, que é um exemplo que nós vamos citar aqui. Que agora que ela foi ter voz, né? Agora que eles estão conseguindo ter voz. Ela foi alfabetizada, mas esse histórico dela, a gente não tem. Esse avanço, ela poderia estar muito mais avançada se tivéssemos aí, né, esse interesse de mudarmos o quadro, né? O aprendizado e a vida de Ana agora servem de exemplo para outras escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal. Aquela Ana que chegou não é a mesma Aninha que está hoje, né? Porque ela já chega na escola, já pega a caixinha dela, já vai para a sala de aula. E lá na sala de aula ela participa das atividades e consegue realizar atividades dentro das limitações dela, mas de forma inclusiva de fato, né? Que a gente já vem com aquele medo, né da criança ser aceita, assim, aí, né, fazer esse projeto para ela, para incluir ela, nossa, muito feliz. Que todas as crianças, né, assim como ela, têm essa mesma oportunidade, né, incluída, né, na sala de aula, na escola, né. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.